Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Estamos debatendo a série Psicologia e Políticas Públicas, hoje com o tema Segurança. O tema segurança tem ocupado os jornais, a mídia em geral, a televisão. Muita gente se põe diante da televisão para saber o que aconteceu naquele dia. Quem morreu, quem matou quem, e tudo isso tem atormentado a população do nosso país. Mas o que é realmente que queremos quando reivindicamos segurança? O que deveria caracterizar uma política pública nesta área? Aumentar a vigilância das pessoas por meio de câmeras em todos os lugares, aumentar as penas dos presidiários. O que é que deveríamos procurar garantir com a questão da segurança? São muitas as questões e, para isso, nós temos aqui para discutir conosco o sociólogo Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, professor associado do Departamento de Sociologia da USP, e Luiz Carlos Rocha, psicólogo, professor de Psicologia Social da Faculdade de Psicologia da Unesp, campus de Assis. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Antes de nós começarmos nossa conversa, nós vamos assistir uma pequena matéria preparada para o nosso debate. Vamos lá. Você está sendo filmado na rua, no elevador, nas lojas, nos bancos. Tudo para a sua própria proteção. Além das câmeras, as grades, os seguranças, o insulfilme nos vidros dos carros estão por toda parte. Cada um se protege como pode, no país que gasta nada menos que 10% do PIB, 102 bilhões de reais por ano, com a indústria do medo. Esta empresa, especializada em serviços e equipamentos de segurança, que fica na zona oeste de São Paulo, é um bom exemplo. Os clientes espalhados pela cidade têm câmeras online com a central de monitoramento. Em caso de assalto, a operadora aciona a polícia imediatamente. Se o carro foi roubado, pode ser rastreado nesta outra tela. E existem ainda os sensores de presença, alarmes e trancas especiais. Nos últimos 5 anos tem crescimento de 25% ao ano. Tem uma relação direta de crescimento de violência com o crescimento desse mercado, da busca, da demanda por esse tipo de serviço? Tem ligação praticamente direta, 100%. 100%. Se não tem violência, a pessoa não procura serviço de segurança. Só nos 3 primeiros meses deste ano, a Secretaria de Segurança Pública Paulista registrou mais de 4 mil homicídios, 60 mil assaltos à mão armada e 30 mil furtos de veículo. Diante destes números, fica difícil de se proteger. E não sentir medo é impossível. Você tem medo da violência? É que sim, acho que estou como todo mundo, né? Já foi assaltado ou roubado? Já foi várias vezes. Tô vendo você andar aí segurando a bolsa, você tem medo de ser assaltada? Eu já fui assaltada, né, por isso. Eu quero saber se a senhora tem medo da violência urbana. Mas que pergunta. Eu tenho, assim, muito medo, acho que é o que todo mundo tem, do desconhecido, né? À noite eu procuro realmente, depois das 21 horas, não sair sozinha. Você está levando a mochila na frente por quê? Por causa de assalto. Então você tem que se proteger, né? Senão acaba sendo roubado. Você já foi assaltada, roubada dessa forma? Não, dessa forma não. Já fui assaltada 3 vezes. Não carrego nem bolsa. Olha aqui. Para começar. E vou sempre olhando, não converso com ninguém. E rezando também. E enquanto a população vive com medo, o Estado responde apenas com a repressão, como explica este advogado criminalista. O que está acontecendo hoje, na verdade, é um grande reducionismo penal no enfrentamento do problema da criminalidade e do sentimento de insegurança. A questão da criminalidade vem sendo debatida como uma mera questão de aritmética penal, ou seja, 30, 40 ou 50 anos de prisão, 4, 6 ou 8 horas de banho de sol para o Fernandinho Beiramar. E aí, é como se isso fosse resolver o problema, quer dizer, na verdade é uma bela resposta simbólica que se dá para a sociedade. E nós podemos ou não aceitar ser ludibriados por esse engodo. O que está acontecendo hoje, então, é uma simplificação do problema como se ele pudesse ser resolvido meramente pela via repressiva. Depois de passar uma temporada nos Estados Unidos trabalhando com policiamento comunitário, Theo Dias acaba de concluir o doutorado na Alemanha, onde estudou as políticas públicas na área da segurança. Para ele, o caminho para a solução do problema passa por diversas áreas.
temos que ter uma polícia mais eficaz, um sistema judiciário mais rápido, mais eficaz, e também intervenções urbanas, políticas sociais. São inúmeras frentes que devem ser enfrentadas, que devem ser encaradas. Quer dizer, é pegar o boi pelo chifre, quer dizer, enfrentar o problema tal como ele é e não somente simbolicamente através do aumento abstrato nas penas previstas. Então, Sérgio, o Theo Dias nos diz aí uma coisa bastante interessante, né? Essa visão reducionista da segurança, que trata a segurança apenas do prisma do crime. O que mais é segurança? Da sua experiência de trabalho, o que a gente deve considerar ao pensar em política pública de segurança? Bom, eu acho que a primeira questão que nós temos que falar é o seguinte, quer dizer, nós estamos atravessando um processo de mudanças sociais muito complexas, pelo menos nas últimas 3 ou 4 décadas. Né? Tudo está em um processo permanente de transformação e de mutação. Né? As relações sociais de maneira geral, as relações entre os gêneros, as relações entre as gerações, né? O modo como as pessoas estão inseridas hoje no mundo do trabalho, no mundo das instituições, quer dizer, há mudanças muito substantivas na sociedade. Então, o problema da violência também adquiriu uma complexidade muito maior. Antigamente, a gente pensava que violência aparecia pelo menos em três conotações. Né? Ou era a violência das guerras, ou era a violência das revoluções, por exemplo, as revoluções descolonizadoras, né? Então toda uma imagem muitas vezes positiva da violência em nome da liberdade, da justiça, né? Da construção de uma nova ordem, e a violência do crime, esse crime das ruas, o crime comum. É evidente que hoje, né, com essa transformação da sociedade, com essa maior complexidade do mundo social, mudou também a percepção da violência. Né? Quer dizer, hoje você tem que pensar não só na violência, nas relações étnicas, nas relações religiosas, você tem que pensar essa violência como a violência do crime organizado, com bases muitas vezes internacionais, né? E você tem que pensar também a violência doméstica, a violência contra as crianças, a violência contra as mulheres, a violência contra as crianças e adolescentes. Então, na verdade, nós estamos atravessando um momento em que a questão da segurança é muito mais do que um problema de desordem, quer dizer, um problema de quase um elemento constitutivo da vida social. Então, o problema da segurança também ficou mais complexo, também ficou muito mais denso, né? Bom, e qual é o problema? O problema é que essa violência mudou, o problema as exigências da segurança se tornaram mais complexas e o nosso sistema de justiça permaneceu atado aos velhos conceitos. Então, a ideia de que para você ter segurança, você precisa ter repressão, você precisa conter os crimes. Né? E hoje, na verdade, pensar em segurança é pensar em você proteger populações contra o risco de elas serem vítimas de ações violentas. Então, a questão é mais complexa. Quer dizer, não basta simplesmente reprimir crimes, não basta simplesmente reprimir a violência. É preciso todo um conjunto de instituições encarregadas de evitar que grupos sociais sejam potencialmente vítimas de ações violentas. Mas não é exatamente isso que a gente tem, né? Não, eu acho que, particularmente no Brasil, nós temos uma enorme defasagem. A sociedade brasileira é uma sociedade que mudou profundamente nos últimos 20 ou 30 anos, né? Quer dizer, em parte por mudanças mais gerais, né? Globalização, vamos dizer, a mundialização dos mercados, não é? Toda essa mudança que opera, por exemplo, na esfera da cultura, não é? Quer dizer, há mudanças muito significativas e, evidentemente, que os comportamentos também foram bastante alterados. Basta ver, por exemplo, as relações hoje entre pais e filhos, as relações entre os jovens entre si, para a gente ver que os parâmetros hoje não são os mesmos de 20 ou 30 anos atrás. Não é? Ocorre que no campo da segurança, nós continuamos pensando como pensávamos há 30, 40 ou 50 anos atrás. Né? Nós continuamos imaginando que problemas de segurança se resolvem com mais polícia, mais punição, mais prisões, não é? Como se isso desse conta, não é, da questão da segurança. O que a gente tem visto é que os crimes vão crescendo, vão se tornando mais violentos e o sistema de repressão está sempre atrás dos acontecimentos. Então eu acho que esse é um problema, quer dizer, nós temos que ter uma invenção política para pensar um sistema que efetivamente acompanhe os acontecimentos. Quando ele não pode prever os acontecimentos, que ele possa, de alguma maneira, acompanhar os acontecimentos. Muitas medidas, Luiz Carlos, são tomadas, interessante, porque elas vão contra a nossa valorização da vida privada, né? Que são as câmeras nos elevadores, nas ruas onde a gente anda, nos lugares de circulação, nas lojas. Em todo lugar existe alguém tomando conta dos nossos passos. E parece que nós estamos aceitando esta invasão da nossa privacidade em nome da segurança. A gente consegue mesmo segurança com todo esse aparato? Antes de perguntar se pode ser eficiente a vigilância, nós teríamos que perguntar, será que nós temos confiança em quem vigia?
Será que não seria importante uma relação de confiança, né, fundamental na fonte da vigilância? Então, isso pode significar que a gente está muito sem quem cuide de nós, né? Porque a gente tem medo, a gente não tem... Existe uma vigilância muito grande, ao mesmo tempo a gente não confia em quem vigia. Como é que é isso? Eu acho que eu até radicalizaria um pouco o argumento do Scar, no sentido, quer dizer, esse aparato de vigilância, na verdade, mina a possibilidade de uma confiabilidade, a confiança de uns e outros, né, e a confiança dos indivíduos nas instituições encarregadas de distribuir lei e ordem, né? No momento que você diz, eu estou permanentemente vigiado, tá certo? No momento que você diz que eu estou, e que você sabe que o outro está permanentemente vigiado, o que acontece? Você transfere a responsabilidade da confiança, não para você, mas para um aparelho externo, cuja origem, cujo controle você absolutamente desconhece. Isso só aguça a desconfiança, isso fragiliza o cidadão diante das leis, diante da credibilidade das instituições. Estou inteiramente de acordo. Eu acho que uma sociedade pacificada, quer dizer, uma sociedade onde, né, embora haja violência, porque também é inimaginável uma sociedade inteiramente sem violência, né, mas uma sociedade onde os padrões de violência são compatíveis com a sensação, por exemplo, de segurança, com aquela ideia de que, de alguma maneira, estamos protegidos, é uma sociedade onde há confiança de uns em relação a outros. E quando os indivíduos confiam em relação aos outros, eles depositam confiança na autoridade institucional. Né? Ele acredita que a polícia é competente, ele acredita que as instituições de justiça estão aí para justamente coibir a violência. Não é? Agora, quando você tem um sistema desses, você tem o quê? Você tem, na verdade, a transferência dessa capacidade do indivíduo de ter confiança, ele devia atribuir a outro. Quer dizer, essa ideia, ela estaria por trás, por exemplo, da punir pequenos crimes para impedir crimes maiores, na medida em que você tivesse confiança em tudo isso, nesse sistema todo. Se não tem confiança, não é uma medida que viria a solucionar os problemas brasileiros. Bom, eu vou dizer um pouco o que eu acho. Eu acho que o tal modelo você começar pela punição das pequenas incivilidades, dos pequenos crimes, para poder alcançar os grandes crimes, é um modelo que aparentemente só teria dado certo em Nova York. Porque outras cidades americanas adotaram outros modelos de segurança, como Chicago, Los Angeles, e também viram, durante a década de 90, o declínio das suas taxas de crimes violentos. Então, há uma espécie de um marketing que vende essa ideia de que, a partir vamos dizer, do controle da desordem, você controla os crimes mais altos. Eu acho que o Brasil, o problema fundamental não é isso, certo? Quer dizer, eu acho que tem problemas, concordo até com a visão do Theo Dias, quer dizer, tem um problema de desordem urbana, tem um problema de intervenção urbana. Tudo isso é importante porque isso aumenta a confiabilidade dos cidadãos, circulação das ruas, no conhecimento do outro. Não é? Agora, o que eu acho que nós temos um problema fundamental aqui, é uma crise no sistema de justiça. Né? E essa crise é fundamentalmente o quê? Uma crise de confiança nas instituições de justiça. Quer dizer, quando o cidadão não confia nas instituições de justiça, o que ele faz? Ele resolve tomar conta de si por sua própria conta. Assim. Ou seja, se eu tiver recursos, né, então eu vou blindar meu carro, eu vou pôr toda essa parafernália de segurança, eu vou alimentar a indústria de segurança. Aliás, como o empresário disse, se não tivesse segurança, não teria empresa de segurança. Como não tem segurança, tem muita empresa de segurança. Né? Então, eu acho que um dos problemas é um pouco esse, quer dizer, é o fato de que nós estamos numa enorme de uma crise, e não é um problema de crise que os cidadãos não acreditam na polícia, é que, em geral, as instituições encarregadas de ordem não se tornam acreditáveis junto aos cidadãos. O problema é este, quer dizer, não é um problema de eu não acredito porque, sei lá, não acredito na polícia, não acredito porque elas não se fazem acreditáveis. Não acredito porque tem motivos para não acreditar, essa é a questão. O Chico Buarque tem uma música, uma poesia que eu gosto muito, onde ele diz que a polícia vem chegando, ele descreve a situação à noite e ele pede então à mulher que chame o ladrão. A gente vive essa situação ou é só poesia do Chico Buarque? Eu acho que sem dúvida, né? Quando o Sérgio estava falando, eu estava pensando num levantamento que a Folha fez, que mostrou que cerca de 60% das pessoas, elas têm mais pavor diante da polícia do que confiança. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. E isso pode ser sentido, quando nós entrevistamos jovens assim, é possível perceber claramente que a passagem de um camburão
longe de tranquilizar, intranquiliza profundamente. Intranquiliza profundamente. Isso não é uma paranoia. O atual secretário de Segurança tem tratado isso como se fosse uma paranoia. Ele trata disso, diz, não, isso já vem da família, que a mãe, quando fala com o filho, fala, olha, se você não ficar bonzinho, eu chamo a polícia. Eu nunca vi uma mãe desse tipo. Eu, na verdade, nunca vi uma mãe que chame a polícia porque a criança não come a papinha. Mas a verdade é que há uma crise de confiabilidade da polícia, do sistema de justiça, do sistema policial judicial. Mas, no entanto, as pessoas pedem maiores penas, mas pena de morte. Eu acho que era bom completar uma questão, que eu acho que a gente tem que dar um pouco de nome aos bois. Eu acho que um pouco essa música do Chico Buarque, no fundo, acena para o quê? Acena para uma enorme confusão hoje entre o mundo da delinquência e o mundo da ordem. Eu não sei quantos policiais hoje estão envolvidos em corrupção, estão envolvidos nos negócios, por exemplo, ilícitos. Eu suspeito que não sejam tantos. Eu suspeito que a maioria dos policiais sejam policiais honestos, policiais convencidos da sua função pública. Não é? Agora, meia dúzia tem a capacidade de contaminar a imagem da polícia. Não é? Então, essa questão é uma questão fundamental. Quer dizer, atacar a questão da corrupção com firmeza é um problema fundamental. Nenhuma polícia do mundo, todos os grandes estudos estão mostrando, nenhuma reforma de polícia em Nova York, na Europa, nenhuma reforma de polícia foi bem sucedida se não atacou o problema da corrupção policial. Então, essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Eu sei que é um problema político difícil, eu sei que se eu estivesse na posição do secretário de Segurança, eu estaria numa posição de ter que avaliar qual é o custo menor, não é? Agora, eu como cidadão, gostaria de ter uma polícia que fosse 99% confiável. Tá certo? Que eu não visse, por exemplo, tamanhas reclamações de cidadãos dizendo, olha, eu fui achacado, eu não me senti seguro diante de um policial. Eu acho que isto precisa ser o seguinte, nós precisamos contaminar a imagem com o seguinte, o policial melhor preparado, é um policial que, de alguma maneira, ele tem que contaminar a imagem da polícia, e não o contrário. Quer dizer, a política pública deve envolver uma formação e uma transformação da nossa polícia. Eu acho que sim, eu não sei se você... Uma formação, uma transformação, e principalmente tem que acabar com a questão do seguinte, o fulano entra em atividade policial ou atividade, trabalha em presídios, né? E ele começa a ser assimilado pela velha guarda. Então parece que aparecem pessoas e dizem o seguinte, não, olha, você entrou agora, mas com o tempo você se acostuma que aqui o negócio tem que ser desse jeito, deixa essa bobagem de direitos humanos, essas coisas. E eu acho que isso está mudando, isso está mudando. E se não mudar isso, nós não vamos ter saída, né? Segundo o ministro da Justiça, ele estima, por alto, né, que cerca de 10% apenas da força policial é corrupta. Que 10% são absolutamente contra a corrupção. E os outros 80% são levados para um lado para o outro. O que nós temos que fazer é que sejam levados para o outro, não para o lado que tem sido levado. Né? Nós não podemos mais admitir que a corrupção seja uma moeda de troca, porque ela agrava a criminalidade. Não é que ela não é eficiente. Ela é muito eficiente, porque ela é criminal. Ela agrava a qualidade do crime, a quantidade do crime. E vamos falar a verdade, não existe crime organizado sem cobertura policial. Não existe crime organizado sem algum tipo de respaldo, tanto do sistema financeiro como do sistema de segurança. Né? Então, se nós estamos hoje preocupados com, o sistema, com esse tipo de delito...
Estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Estamos debatendo a série Psicologia e Políticas Públicas, hoje com o tema Segurança. O tema Segurança tem ocupado os jornais, a mídia em geral, a televisão. Muita gente se põe diante da televisão para saber o que aconteceu naquele dia. Quem morreu, quem matou quem, e tudo isso tem atormentado a população do nosso país. Mas o que é realmente que queremos quando reivindicamos segurança? O que deveria caracterizar uma política pública nesta área? Aumentar a vigilância das pessoas por meio de câmeras em todos os lugares, aumentar as penas dos presidiários. O que é que deveríamos procurar garantir com a questão da segurança? São muitas as questões e, para isso, nós temos aqui para discutir conosco o sociólogo Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, professor associado do Departamento de Sociologia da USP, e Luiz Carlos Rocha, psicólogo, professor de Psicologia Social da Faculdade de Psicologia da Unesp, campus de Assis. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Antes de nós começarmos nossa conversa, nós vamos assistir uma pequena matéria preparada para o nosso debate. Vamos lá. Você está sendo filmado na rua, no elevador, nas lojas, nos bancos. Tudo para a sua própria proteção. Além das câmeras, as grades, os seguranças, o insulfilme nos vidros dos carros estão por toda parte. Cada um se protege como pode, no país que gasta nada menos que 10% do PIB, 102 bilhões de reais por ano, com a indústria do medo. Esta empresa, especializada em serviços e equipamentos de segurança, que fica na zona oeste de São Paulo, é um bom exemplo. Os clientes espalhados pela cidade têm câmeras online com a central de monitoramento. Em caso de assalto, a operadora aciona a polícia imediatamente. Se o carro foi roubado, pode ser rastreado nesta outra tela. E existem ainda os sensores de presença, alarmes e trancas especiais. Nos últimos 5 anos tem crescimento de 25% ao ano. Tem uma relação direta de crescimento de violência com o crescimento desse mercado, da busca, da demanda por esse tipo de serviço? Tem ligação praticamente direta, 100%. 100%. Se não tem violência, a pessoa não procura serviço de segurança. Só nos 3 primeiros meses deste ano, a Secretaria de Segurança Pública Paulista registrou mais de 4 mil homicídios, 60 mil assaltos à mão armada e 30 mil furtos de veículo. Diante destes números, fica difícil de se proteger. E não sentir medo é impossível. Você tem medo da violência? É que sim, acho que como todo mundo, né? Já foi assaltado ou roubado? Já foi várias vezes. Tô vendo você andar aí segurando a bolsa, você tem medo de ser assaltada? Eu já fui assaltada, né? Por isso. Eu quero saber se a senhora tem medo da violência urbana. Mas que pergunta. Eu tenho, assim, muito medo. Acho que é o que todo mundo tem, do desconhecido, né? À noite eu procuro realmente, depois das 21 horas, não sair sozinha. Você está levando a mochila na frente por quê? Por causa de assalto. Então você tem que se proteger, né? Senão acaba sendo roubado. Você já foi assaltada, roubada dessa forma? Não, dessa forma não. Já fui assaltada 3 vezes. Não carrego nem bolsa. Olha aqui. Para começar. E vou sempre olhando, não converso com ninguém. E rezando também. E enquanto a população vive com medo, o Estado responde apenas com a repressão, como explica este advogado criminalista. O que está acontecendo hoje, na verdade, é um grande reducionismo penal no enfrentamento do problema da criminalidade e do sentimento de insegurança. A questão da criminalidade vem sendo debatida com uma mera questão de aritmética penal, ou seja, 30, 40 ou 50 anos de prisão, 4, 6 ou 8 horas de banho de sol para o Fernandinho Beiramar. E aí, é como se isso fosse resolver o problema, quer dizer, na verdade é uma bela resposta simbólica que se dá para a sociedade. E nós podemos ou não aceitar ser ludibriados por esse engodo. O que está acontecendo hoje, então, é uma simplificação do problema como se ele pudesse ser resolvido meramente pela via repressiva. Depois de passar uma temporada nos Estados Unidos trabalhando com policiamento comunitário, Theo Dias acaba de concluir o doutorado na Alemanha, onde estudou as políticas públicas na área da segurança. Para ele, o caminho para a solução do problema passa por diversas áreas.
temos que ter uma polícia mais eficaz, um sistema judiciário mais rápido, mais eficaz, e também intervenções urbanas, políticas sociais. São inúmeras frentes que devem ser enfrentadas, que devem ser encaradas. Quer dizer, é pegar o boi pelo chifre, quer dizer, enfrentar o problema tal como ele é e não somente simbolicamente através do aumento abstrato nas penas previstas. Então, Sérgio, o Theo Dias nos diz aí uma coisa bastante interessante, né? Essa visão reducionista da segurança, que trata a segurança apenas do prisma do crime. O que mais é segurança? Da sua experiência de trabalho, o que a gente deve considerar ao pensar em política pública de segurança? Bom, eu acho que a primeira questão que nós temos que falar é o seguinte, quer dizer, nós estamos atravessando um processo de mudanças sociais muito complexas, pelo menos nas últimas 3 ou 4 décadas. Né? Tudo está em processo permanente de transformação e de mutação. Né? As relações sociais de maneira geral, as relações entre os gêneros, as relações entre as gerações, né? O modo como as pessoas estão inseridas hoje no mundo do trabalho, no mundo das instituições, quer dizer, são mudanças muito substantivas na sociedade. Então, o problema da violência também adquiriu uma complexidade muito maior. Antigamente, a gente pensava que violência aparecia pelo menos em três conotações. Né? Ou era a violência das guerras, ou era a violência das revoluções, por exemplo, as revoluções descolonizadoras, né? Então toda uma imagem muitas vezes positiva da violência em nome da liberdade, da justiça, né? Da construção de uma nova ordem, e a violência do crime, esse crime das ruas, o crime comum. É evidente que hoje, né, com essa transformação da sociedade, com essa maior complexidade do mundo social, mudou também a percepção da violência. Né? Quer dizer, hoje você tem que pensar não só na violência, nas relações étnicas, nas relações religiosas, você tem que pensar essa violência como a violência do crime organizado, com bases muitas vezes internacionais, né? E você tem que pensar também a violência doméstica, a violência contra as crianças, a violência contra as mulheres, a violência contra as crianças e adolescentes. Então, na verdade, nós estamos atravessando um momento em que a questão da segurança é muito mais do que um problema de desordem, quer dizer, é um problema de quase um elemento constitutivo da vida social. Então, o problema da segurança também ficou mais complexo, também ficou muito mais denso, né? Bom, e qual é o problema? O problema é que essa violência mudou, as exigências da segurança se tornaram mais complexas e o nosso sistema de justiça permaneceu atado aos velhos conceitos. Então, a ideia de que para você ter segurança, você precisa ter repressão, você precisa conter os crimes. Né? E hoje, na verdade, pensar em segurança é pensar em você proteger populações contra o risco de elas serem vítimas de ações violentas. Então, a questão é mais complexa. Quer dizer, não basta simplesmente reprimir crimes, não basta simplesmente reprimir a violência. É preciso todo um conjunto de instituições encarregadas de evitar que grupos sociais sejam potencialmente vítimas de ações violentas. Mas não é exatamente isso que a gente tem, né? Não, eu acho que, particularmente no Brasil, nós temos uma enorme defasagem. A sociedade brasileira é uma sociedade que mudou profundamente nos últimos 20 ou 30 anos, né? Quer dizer, em parte por mudanças mais gerais, né? Globalização, vamos dizer, a mundialização dos mercados, né? Toda essa mudança que opera, por exemplo, na esfera da cultura, né? Quer dizer, há mudanças muito significativas e, evidentemente, que os comportamentos também foram bastante alterados. Basta ver, por exemplo, as relações hoje entre pais e filhos, as relações entre os jovens entre si, para a gente ver que os parâmetros hoje não são os mesmos de 20 ou 30 anos atrás. Né? Ocorre que no campo da segurança, nós continuamos pensando como pensávamos há 30, 40 ou 50 anos atrás. Né? Nós continuamos imaginando que problemas de segurança se resolvem com mais polícia, mais punição, mais prisões, né? Como se isso desse conta, né, da questão da segurança. O que a gente tem visto é que os crimes vão crescendo, vão se tornando mais violentos e o sistema de repressão está sempre atrás dos acontecimentos. Então, eu acho que esse é um problema. Quer dizer, nós temos que ter uma invenção política para pensar um sistema que efetivamente acompanhe os acontecimentos. Quando ele não pode prever os acontecimentos, que ele possa, de alguma maneira, acompanhar os acontecimentos. Muitas medidas, Luiz Carlos, são tomadas, interessante, porque elas vão contra a nossa valorização da vida privada, né? Que são as câmeras nos elevadores, nas ruas onde a gente anda, nos lugares de circulação, nas lojas. Em todo lugar existe alguém tomando conta dos nossos passos. E parece que nós estamos aceitando esta invasão da nossa privacidade em nome da segurança. A gente consegue mesmo segurança com todo esse aparato? Antes de perguntar se pode ser eficiente a vigilância, nós teríamos que perguntar, será que nós temos confiança em quem vigia?
Será que não seria importante uma relação de confiança, né, fundamental na fonte da vigilância? Então, isso pode significar que a gente está muito sem quem cuide de nós, né? Porque a gente tem medo, a gente não tem... Existe uma vigilância muito grande, ao mesmo tempo a gente não confia em quem vigia. Como é que é isso? Eu acho que eu até radicalizaria um pouco o argumento do Luiz Carlos, no sentido, quer dizer, esse aparato de vigilância, na verdade, mina a possibilidade de uma confiabilidade. A confiança de uns e outros, né, e a confiança dos indivíduos nas instituições encarregadas de distribuir lei e ordem. Né? No momento que você diz, eu estou permanentemente vigiado, tá certo? No momento que você diz que eu estou... E que você sabe que o outro está permanentemente vigiado, o que acontece? Você transfere a responsabilidade da confiança, não para você, mas para um aparelho externo, cuja origem, cujo controle você absolutamente desconhece. Isso só aguça a desconfiança, isso fragiliza o cidadão diante das leis, diante da credibilidade das instituições. Estou inteiramente de acordo. Eu acho que uma sociedade pacificada, quer dizer, uma sociedade onde, né, embora haja violência, porque também imaginava uma sociedade inteiramente sem violência, né, mas uma sociedade onde os padrões de violência são compatíveis com a sensação, por exemplo, de segurança, com aquela ideia de que, de alguma maneira, estamos protegidos, é uma sociedade onde há confiança de uns em relação a outros. E quando os indivíduos confiam uns em relação aos outros, eles depositam confiança na autoridade institucional. Né? Ele acredita que a polícia é competente, ele acredita que as instituições de justiça estão aí para justamente coibir a violência. Né? Agora, quando você tem um sistema desses, você tem o quê? Você tem, na verdade, a transferência dessa capacidade do indivíduo de ter confiança e de atribuir a outro. Quer dizer, essa ideia, ela estaria por trás, por exemplo, da punir pequenos crimes para impedir crimes maiores, na medida em que você tivesse confiança em tudo isso, nesse sistema todo. Se não tem confiança, não é uma medida que viria a solucionar os problemas brasileiros. Bom, eu vou dizer um pouco o que eu acho. Eu acho que o tal modelo você começar pela punição das pequenas incivilidades, dos pequenos crimes, para poder alcançar os grandes crimes, é um modelo que aparentemente só teria dado certo em Nova York. Porque outras cidades americanas adotaram outros modelos de segurança, como Chicago, Los Angeles, e também viram, durante a década de 90, declínio das suas taxas de crimes violentos. Então, há uma espécie de um marketing que vende essa ideia de que, a partir vamos dizer, do controle da desordem, você controla os crimes mais leves. Eu acho que o Brasil, o problema fundamental não é isso, certo? Quer dizer, eu acho que tem problemas, concordo até com a visão do Theo Dias, quer dizer, tem um problema de desordem urbana, tem um problema de intervenção urbana. Tudo isso é importante porque isso aumenta a confiabilidade dos cidadãos, circulação das ruas, no conhecimento do outro. Não é? Agora, o que eu acho que nós temos um problema fundamental aqui, é uma crise no sistema de justiça. Né? E essa crise é fundamentalmente o quê? Uma crise de confiança nas instituições de justiça. Quer dizer, quando o cidadão não confia nas instituições de justiça, o que ele faz? Ele resolve tomar conta de si por sua própria iniciativa, ou seja, se eu tiver recursos, né, então eu vou blindar meu carro, eu vou pôr toda essa parafernália de segurança, eu vou alimentar a indústria de segurança. Aliás, como o empresário disse, se não tivesse segurança, não teria empresa de segurança. Como não tem segurança, tem muita empresa de segurança. Né? Então, eu acho que um dos problemas é um pouco esse, quer dizer, é o fato de que nós estamos numa enorme de uma crise, e não é um problema de crise que os cidadãos não acreditam na polícia, é que, em geral, as instituições encarregadas de ordem não se tornam acreditáveis junto aos cidadãos. O problema é este, quer dizer, não é um problema de eu não acredito porque, sei lá, não acredito na polícia, não acredito porque elas não se fazem acreditáveis. Não acredito porque tem motivos para não acreditar, essa é a questão. O Chico Buarque tem uma música, uma poesia que eu gosto muito, onde ele diz que a polícia vem chegando, ele descreve a situação à noite e ele pede então à mulher que chame o ladrão. A gente vive essa situação ou é só poesia do Chico Buarque? Eu acho que sem dúvida, né? Quando o Sérgio estava falando, eu estava pensando num levantamento que a Folha fez, que mostrou que cerca de 60% das pessoas, elas têm mais pavor diante da polícia do que confiança. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. E isso pode ser sentido, quando nós entrevistamos jovens assim, é possível perceber claramente que a passagem de um camburão, longe de tranquilizar, intranquiliza profundamente. Isso não é uma paranoia. O atual secretário de Segurança tem tratado isso
como se fosse uma paranoia. Ele trata, ele diz, não, isso já vem da família, que a mãe, quando fala com o filho, fala, olha, se você não ficar bonzinho, eu chamo a polícia. Eu nunca vi uma mãe desse tipo. Eu, na verdade, nunca vi uma mãe que chama a polícia porque a criança não come a papinha. Mas a verdade é que há uma crise de confiabilidade da polícia, do sistema de justiça, do sistema policial e judicial. Mas, no entanto, as pessoas pedem maiores penas, mas pena de eu acho morte. que era bom completar uma questão, que eu acho que a gente tem que dar um pouco de nome aos bois. Eu acho que um pouco essa música do Chico Buarque, no fundo, acena para o quê? Acena para uma enorme confusão hoje entre o mundo da delinquência e o mundo da ordem. Eu não sei quantos policiais hoje estão envolvidos em corrupção, estão envolvidos em negócios, por exemplo, ilícitos. Eu suspeito que não sejam tantos. Eu suspeito que a maioria dos policiais sejam policiais honestos, policiais convencidos da sua função pública. Não é? Agora, meia dúzia tem a capacidade de contaminar a imagem da polícia. Não é? Então, essa questão é uma questão fundamental. Quer dizer, atacar a questão da corrupção, com firmeza, é um problema fundamental. Nenhuma polícia do mundo, todos os grandes estudos estão mostrando, nenhuma reforma de polícia em Nova York, na Europa, nenhuma reforma de polícia foi bem sucedida se não atacou o problema da corrupção policial. Então, esta é uma questão